Lucas, no capítulo 6, verso 37, queria compartilhar com os irmãos essa palavra. Nós estamos no plano de leitura e essa semana, como eu falei, nós já estamos hoje, nós chegamos em Lucas 9. Se os irmãos quiserem participar, ao final, podem pegar com a Nara o manual de guerra. Tem aí, Nara, o manual de guerra? Traz, por favor. Quem não tem o manual de guerra, faz sinal com a mão. É muito importante. Se você não tem esse plano de leitura bíblica, faz a Nara vai levar para você aqui. Amém? Isso. Aqui também. Dá 2 para a Jordana. Jordana, para você ler os 2. Olha. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, se você acompanha, tem que ler 2 quadradinhos desse aí por dia, tá? Pega desde a primeira coluna é a coluna de julho, e você vai ler 2 por dia, e que o Senhor te abençoe. Não é fácil, viu, queridos? A gente acha que é fácil, né? Mas não é, tem que ter disciplina. Amém? Oi? É fácil, né? Mas tem que ter bastante disciplina, e que o Senhor vai te abençoar muito, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, no capítulo 6, verso 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos continuar, verso 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Amém? Queridos, esse trecho aqui da palavra de Deus, Jesus, ele traz alguns ensinamentos, e é importante nós observarmos que na cultura do Oriente Médio, sempre que se fala alguma história, sempre que Jesus traz ali uma parábola, sempre que traz alguma coisa nesse sentido, existem verdades e princípios que estão inseridos naquela fala. Não existe a fala pela fala, né? É importante entender isso. E principalmente no que se refere à palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que um dia nós haveremos de dar conta de toda a palavra que saiu da nossa boca. Amém? Quem é salvo? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém? Então, para você que é salvo, né? Quem é salvo tem certeza, né? Que é a musiquinha, tá certo? Para todo mundo que tem essa convicção de que Deus tocou no seu coração, que você foi escolhido por Deus, que Deus tem um propósito na sua vida, a palavra do Senhor diz que um dia você vai prestar contas diante de Deus de toda a palavra que saiu da sua boca. Amém? Ô misericórdia, né? Hein? Queridos, é importante nós entendermos isso. A palavra do Senhor diz, então, que nós temos que tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, olha, vivam do modo digno da sua vocação. Viva do modo digno que fosses chamados. Se você recebeu um chamado de Deus, se você tem convicção de que Deus tem um propósito na sua vida, se você tem convicção que você tem o Espírito Santo dentro de você, e por isso que Paulo fala, olha, se de fato sois salvos. Amém? Importante nós entendermos isso. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vem na igreja, você sente queimar no seu peito algo, quando você sente que algo realmente está te impulsionando para perto de Deus, isso é o Espírito Santo que está querendo trabalhar em você.
Amém? Queridos, é importante nós entendermos isso, que a palavra do Senhor fala que então que essa pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo, um dia você vai prestar conta de toda a palavra que sai da sua boca. E aqui, quando Jesus ensina algo, quando Jesus traz uma parábola, quando Jesus traz aqui um ensinamento, existem princípios, existem chaves, existem coisas muito importantes aqui, valores. E eu queria compartilhar com você alguns valores, alguns princípios que nós temos nesse texto. Primeira coisa que Jesus aborda aqui é sobre julgamento. Jesus disse, olha, não julgueis, para que não sejam julgados. Queridos, é muito comum da nossa parte julgar as pessoas, né? Ter preconceito, ou seja, a gente concebe antes de saber o que está acontecendo. Esses dias nós tivemos aqui o trânsito, teve um problema aqui e eu já fiquei nervoso, mas não é possível ter um guarda lá e o cara, o que o cara está fazendo? O cara, em vez de arrumar o trânsito, ele está atrapalhando esse trânsito e não sei o que e tal. E eu já fiquei zangado ali, né? E de repente tinha um assassinato lá e o guarda estava fazendo o trabalho dele. Só que eu lá atrás, sem ter a visão do que tinha acontecido, eu fiquei nervoso. Não é assim? Nós somos desse jeito. Então isso é o quê? É um pré-conceito. A gente já tem uma ideia pré-concebida e às vezes a gente já fica nervoso, a gente já toma iniciativa sem saber de fato o que está acontecendo. E Jesus, ele nos ensina dessa maneira, ele fala assim, ó, não julgue para que você não seja julgado. Porque à medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados também. E aqui Jesus, ele nos traz um princípio da palavra de Deus que é muito importante, queridos. Em outras áreas, que extrapola essa área do julgamento. Queridos, à medida, a palavra do Senhor fala que, olha, tudo aquilo que você fizer, a mesma intenção que você tem no coração, se você, a energia que você coloca nas coisas que você faz para Deus, tudo aquilo que você faz é aquilo que você recebe. No reino de Deus existe esse princípio da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E aqui, queridos, é muito importante entender isso. Porque no reino de Deus existe a justiça, existem princípios, e Deus, ele não negocia com seus princípios. Amém? É importante nós entendermos isso. A salvação, ela é pela graça. Amém? Jesus pagou um preço, Deus não negociou. A Bíblia diz que, quem está acompanhando a leitura, né, lá em João, no final de João, a Bíblia diz assim, olha, o Pai concedeu todo julgamento ao Filho. Amém? E o Filho, depois Jesus disse, mas eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar, eu vim para resgatar. Queridos, e o trabalho que Jesus fez na cruz, então, foi para que, a Bíblia diz que se cumpriu nele toda a justiça de Deus. Se nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós hoje temos condição de dizer assim, olha, cantar essas canções que nós cantamos aqui, olha, vem Jesus, Maranata, Jesus, né, ele vai vir buscar a igreja. Amém? Se você crê nessa palavra, se você crê na Escritura, é porque o Espírito Santo está dentro de você. E se o Espírito Santo está dentro de você, é porque Jesus pagou um preço por você. Jesus não negociou, Jesus não deu um jeitinho. Né? Jesus não olhou e falou assim, olha, né, tem que morrer, porque a Bíblia diz que todo mundo que pecou tem que morrer, mas o neto é meu amigo e eu vou dar um jeitinho para o neto aqui, né, vou passar ele na faixa aqui. A Bíblia diz que Deus não negocia com princípios, queridos. Amém? Então Jesus, como ele veio para resgatar, o que ele teve que fazer? Ele teve que pagar o preço. Ele falou assim, olha, eu vou morrer por eles, porque a Bíblia diz que quem pecar vai morrer, então tem que morrer, mas eu não quero que eles morram, então para que eles não morram, o que eu vou fazer? Vou morrer no lugar deles. E aí a Bíblia diz que lá em Filipenses, né, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se transformou em homem, para que ele pudesse ter morte de cruz, né? Amém? Para morrer no meu e no seu lugar, queridos. Então, se hoje nós estamos aqui recebendo a presença do Espírito Santo, é porque Jesus pagou o preço por nós, amém? E isso não dependeu de nós. Ele nos amou primeiro, ele fez. Mas a palavra do Senhor também fala de bênçãos, queridos. Aqui nós temos aprendido isso, que na palavra do Senhor existem bênçãos que são incondicionais. Não depende da minha condição, não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu recebo porque eu sou abençoado em Deus. Mas existem bênçãos na palavra de Deus que elas são condicionais. E aqui Jesus indica que existe um princípio espiritual, que é esse princípio da semeadura. Por isso que lá, quando o profeta conversou com o rei, e falou, rei, pega a flecha e joga as flechas, atira no chão. E o rei ali atirou 3 flechas. E o profeta quase deu um trem ruim nele, falou, não é possível. Né? Você tinha que ter lançado 7 flechas. Você tinha que ter lançado 7, 8, até acabar as flechas, porque você não vai vencer a guerra, você vai vencer algumas batalhas, porque você jogou 3 flechas. Se você tivesse jogado 5, 6, 7, 8, até as flechas acabarem, você ia ganhar a guerra toda.
Queridos, e nós não entendemos esses princípios, e às vezes nós ficamos na igreja reclamando, murmurando, falando mal da situação, murmurando contra Deus, murmurando contra a igreja, murmurando contra uma série de situações, porque nós não entendemos o princípio da semeadura. Se eu quero colher bênção, se eu quero colher vitória, eu tenho que plantar a bênção, tenho que plantar a vitória. E como é que eu faço isso no reino dos céus? É a disposição que eu tenho no meu coração, é como eu encaro as coisas de Deus. Por isso que Jesus diz aqui, não julguem, e vocês não serão julgados. Porque se você julgar, se você apontar o dedo, você vai trazer isso para você também. Você vai ser julgado. E aqui ele continua dizendo, olha, não condenem e não serão condenados, perdoem, serão perdoados. E aí no 38 ele fala, deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante lhe será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Princípio da semeadura. Dei e lhe será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, queridos? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz algo no reino, quando você toma uma posição no reino de Deus, de entender o propósito, quando você se dispõe a fazer as coisas para o reino, o Espírito Santo vem e amplifica isso nas nossas vidas. Amém? E o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que quando você tem algo para fazer, quando Deus te coloca algo nas mãos, pegue aquilo e faça com toda a disposição do seu coração, com toda a força que você tem, com toda a sua capacidade. Porque o princípio da palavra de Deus é esse. Por isso que Jesus fala, olha, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Queridos, esse é um princípio da semeadura. Se eu tenho integridade, se eu tenho disposição, se eu pulo para dentro nos projetos de Deus, naquilo que Deus tem colocado para mim, não tem como, queridos, isso não trabalhar na minha vida a meu favor. Porque a palavra do Senhor fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você pode repetir comigo, fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse princípio ele começa aqui. E o que é amar a Deus, queridos? A palavra do Senhor Jesus disse, olha, aquele que me ama é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o que me ama. O que me ama não é o que fala assim, Jesus, eu te amo, né? Que canta a musiquinha, eu te amo, né? Quer dizer, a Bíblia diz isso. O amor, ele é demonstrado com atos. O amor, ele é demonstrado com atitudes. O amor não é demonstrado apenas por palavras. A palavra é uma expressão, mas o amor, ele é demonstrado por aquilo que você faz. Por isso que Jesus, quando ele ressuscitou e ele estava com os discípulos lá na praia, ele olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas, de fato, mais do que esses aí que você está falando, que você me ama mais do que os outros. E Pedro falou, Jesus, eu te amo. E aí Jesus perguntou para ele a segunda vez, mas Pedro, mas tu me amas de fato? E na terceira vez a Bíblia fala que Pedro ficou altamente entristecido, porque ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus virou para ele e falou, então apacenta as minhas ovelhas. Palavras não resolvem, ações que resolvem no reino. Amém, queridos? Existe um mundo espiritual que as palavras não resolvem. E no mundo espiritual o que resolve são as atitudes. Essas são as intenções, são as atitudes do nosso coração. Amém? Amém? Quando eu falo intenção, não é só intenção, né? Porque tem gente que fala assim, olha, que vale a intenção, né? Eu não fiz nada, mas eu tinha intenção de fazer, né? Mas a palavra do Senhor diz então que é os nossos atos que expressam aquilo que nós fazemos. E aqui Jesus continua dizendo isso. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, queridos, é importante você entender isso, que toda energia, toda disposição que você tem nas coisas que Deus coloca na sua mão, vai depender do como você vai reagir diante disso, para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Muitas vezes, queridos, nós não temos a disposição. Naquele exemplo lá da viúva, né? Que o profeta chegou e falou assim, olha, o que você tem? Ele falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, né? Para poder fazer e depois comer e morrer. E o que o profeta disse para ela? Ele falou assim, olha, vai então, faz primeiro um bolo para mim e traz, porque a farinha da panela não vai faltar, e o azeite também da botija não vai faltar. Amém? A outra viúva lá que estava endividada e os filhos iam ser vendidos como escravos, no caso de Eliseu, o que aconteceu?
chegou para ele e falou: Senhor, não tenho nada, só tenho uma vasilha, só tenho uma botija de azeite. Ele falou assim: olha, então vai, pegue emprestado quantas vasilhas você conseguir e despeja sobre elas. Queridos, aquela mulher então pegou emprestado vasilhas, disse que ela saiu pedindo emprestado vasilhas, e ela conseguiu uma quantidade de vasilhas, e ela foi derramando azeite naquelas vasilhas, e o azeite não acabava, enchia 1, 2, 3, 4, 5, 6, na última encheu, a hora que encheu a última vasilha que ela tinha, o azeite parou de jorrar. O que isso quer dizer? Que se aquela mulher tivesse pegado mais vasos, se aquela mulher tivesse ido um pouco mais adiante, na vizinha da frente, pedindo mais vasilhas, ela estava enchendo vasilha até hoje, gente. Amém? Queridos, mas isso é importante entender isso. Deus faz milagres na nossa vida a partir do pouco que Ele coloca nas nossas mãos e a partir da posição que nós temos diante dEle. Amém? Por isso, queridos, a palavra do Senhor fala que Ele testa o nosso coração. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, que muitas vezes nós somos igual aquele bichinho lá do Senhor dos Anéis. Como é que é lá aquele bichinho que ficou feinho no Senhor dos Anéis lá? Como é que é o nome? Esmigo, né? Ele vai atrás do precioso, pega o precioso e guarda, esconde para ele, né? O precioso é meu, né? Tá certo? E guarda ele, vai ficando feinho, e vira aquele monstro deformado. Queridos, e muitas vezes é isso, o poder de Deus na nossa vida, ele é ilimitado. Porém, muitas vezes, quando Deus nos abençoa com algo, mesmo que seja pouco, a nossa reação é pegar e guardar aquilo e esconder. Falou, não vou fazer para ninguém não, né? Imagina se aquela mulher pegasse lá, Elias falou para ela, falou, faz um bolo lá e traz. Foi eu o quê? Esse profeta é doido, né? Eu vou comer uma última comidinha para morrer, e ele quer pegar meu bolinho que eu vou comer e morrer? É louco, né? Vou correr desse profeta. Aquela mulher não teria sido abençoada. E muitas vezes acontece na nossa vida, Deus nos dá uma posição, Deus nos dá um degrau, Deus nos dá uma situação onde nós recebemos uma bênção, recebemos um ministério, recebemos um dom, e em vez de nós nos alegrarmos e distribuirmos isso, nós vamos o quê? Nós vamos guardar e vamos esconder isso. Nós vamos guardar esse talento, nós vamos escolher esse talento. Porque nós temos medo da escassez, nós temos medo de acabar. E aí, queridos, Deus não vai fazer milagre na nossa vida, porque a gente tem essa cultura, né, de guardar, de esconder, de comer a semente. Jesus, quando fez um milagre lá com aqueles pães, né, 5 pães e 2 peixinhos, né, se aquele menino que estava com aquele lanche ali, se ele não tivesse entregado o lanche, queridos, o milagre não tinha sido feito, o milagre não teria acontecido, teve a disposição daquele jovem que entregou. Sofia aprendeu uma piada na escola, falou assim, tem 3 laranjas, eu levo as 3 para a escola, se eu dou 2 para os coleguinhas, eu fico com, a pessoa uma, né, fala, não, com fome, né, porque eu levei 3, né, e fiquei só com uma, né? Isso é que às vezes tem na nossa cultura. Amém? Mas no reino de Deus, queridos, quanto mais nós distribuímos, quanto mais nós fazemos, quanto mais nós nos gastamos e nos desgastamos em prol daquilo que Deus colocou nas nossas vidas, a Bíblia diz que o Senhor nos reveste, o Senhor nos renova, o Senhor nos traz mais prosperidade, o Senhor nos faz prosperar, mas tudo depende então da posição que eu tenho diante de Deus. Amém? Essa é uma das primeiras questões que ele coloca aqui. E Jesus também, a seguinte comparação, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre, será igual, terá o mesmo conhecimento. Queridos, a primeira coisa que Jesus fala assim, olha, um cego não pode guiar outro, porque senão os 2 vão cair no buraco. O que está dizendo aqui, queridos? Fala que nós temos que ter integridade no nosso coração. Nós não podemos querer indicar para a pessoa um caminho que nós não andamos nele. Amém? Entenda isso, queridos, nós não podemos indicar um caminho para alguém que nós mesmos não andamos naquele caminho. Isso é faltar integridade nas nossas vidas. E por isso o Senhor nos alerta aqui, fala assim, olha, um cego não pode guiar outro, porque senão os 2 vão cair no buraco. E aí eu tenho que ter esse discernimento na minha vida e tenho que pedir, Deus, me ajuda, me dá integridade no meu coração. E aqui ele fala outra coisa, ele fala assim, olha, o mestre, o discípulo, ele não pode ser maior do que o mestre, mas se ele for bem preparado, ele pode se igualar ao mestre. O que ele quer dizer aqui, queridos? Ele quer dizer aqui esse princípio também, que nós temos que nos preparar, nós temos que nos esforçar, porque a Bíblia diz que no reino de Deus, desde os dias de João Batista, o reino de Deus foi tomado por esforço, foi tomado por energia, né? Foi tomado por violência. Então é importante você entender isso, que se você quer uma posição, se você quer algo de Deus, você tem que se esforçar, você tem que se preparar.
Deus não vai fazer um milagre na sua vida se você não se preparar, se não estiver preparado para o momento. Amém? O que eu quero dizer com isso, queridos? Olha, Deus, eu estou orando, Pai, eu preciso, né, de algo, eu preciso disso, e eu começo a orar a Deus, mas eu não me preparo, eu não me posiciono. Né? Fala, Deus, eu quero passar no cavalo arriado, né, mas eu não estou preparado para pular no cavalo. Quando o cavalo passa, eu estou sentado, estou dormindo. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que nós temos que estar preparados já para o propósito, crendo naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Se eu creio, se eu estou projetando algo em Deus, se eu estou buscando algo em Deus, eu tenho que me preparar para isso. Se eu estou buscando alguma coisa de Deus, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que preparar a minha vida, eu tenho que preparar-me espiritualmente, emocionalmente, para tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Para que quando Deus me mostrar, quando Deus me colocar diante daquilo que eu tenho buscado, eu não venha murmurar, eu não venha falar, olha Deus, eu não consigo porque a dificuldade é grande demais. Eu tenho que estar preparado para isso, queridos. Por isso que a Bíblia fala aqui que é importante essa questão. E no verso 41, ele diz, porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, muitas vezes nós nos posicionamos como melhores, né? E a palavra do Senhor fala aqui que é muito importante nós não termos essa posição de superioridade diante do irmão do nosso lado, porque nós somos chamados para sermos co-herdeiros. Amém? Cada um de nós aqui foi chamado para ser co-herdeiro de um reino que é infinitamente cheio de bênção, de graça e de prosperidade. Mas nós, muitas vezes, nós nos achamos mais merecedor do que o irmão que está do nosso lado. Por quê? Nós olhamos para o irmão e às vezes o irmão tem um tipo de erro que nós não temos, nós já superamos aquele erro. E nós queremos julgar o irmão, só que às vezes nós cometemos um erro maior do que o que ele está cometendo. Às vezes a gente olha para alguém e fala, mas esse irmão não podia fazer isso não. Né? Isso aí eu já deixei de fazer faz tempo, no início da minha vida cristã, eu já não faço isso mais, faz com uma voz até bonita, né? Tá certo? Mas você passa a fazer erros piores do que aquele, e você de repente está julgando o irmão sem se olhar no espelho. Amém? Queridos, por isso que é importante você ter essa condição, não se coloque superior do seu irmão, não se ponha como superior. A Bíblia diz que quando você chegar numa festa, né? Jesus fala, olha, quando você chegar numa festa, não vai lá para a cadeira de honra e senta lá. Por quê? Você vai passar vergonha, vai chegar um momento lá que alguém fala, o que você está fazendo aí? Dá licença aí que aí tem reservado, né? E aí vai te mandar sentar lá atrás. Mas pelo contrário, quando você chegar no ambiente, quando você chegar no lugar, né, você vai sentar lá atrás, e alguém vai ver que você está lá atrás e fala, meu irmão, vem para cá, seu lugar é aqui, ó, na frente de todo mundo. Amém? E essa é uma posição que é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós nos colocamos como superiores, amém? Na igreja. E aqui nós entendemos mesmo a liderança. Nós entendemos aqui que nós não somos superiores a ninguém. Nós somos chamados para trabalhar, nós somos chamados para servir. Amém? E Jesus, que é o verdadeiro pastor, Ele nos ama como igreja. E é importante nós entendermos isso. E por isso que a Bíblia diz, olha, quando amares uns aos outros, sabereis que sois os meus discípulos. Amém, queridos? Porque no reino de Deus, o principal valor é o amor. E que você entenda isso. E que Deus possa trabalhar essa verdade no seu coração. Esse princípio da colheita, esse princípio da semeadura, esse princípio do não julgamento, esse princípio de fazer aquilo que você quer em Deus, de se preparar para isso. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te derramar essa unção no seu coração, em nome de Jesus. Amém.